Olá pessoal, bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. No vídeo de hoje vamos falar sobre a medição de superfície da peça e também sobre desgastes das arestas de corte. Se você gosta de usinagem e de todo o mundo metal mecânica, já se inscreve no canal e vem comigo. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Antes de iniciar o vídeo, por favor, não se esquece de deixar o seu like. Vamos lá? A textura da superfície gerada na peça pode ser descrita por três parâmetros básicos. Perfil P, que é o principal perfil, no caso um perfil geral. Perfil W, que é o perfil de ondulação, e perfil R, que é o perfil da rugosidade superficial. O perfil R é calculado ao usar um filtro de corte para remover as peças com ondas longas do perfil P. Portanto, o perfil R é uma modificação intencional do perfil P, base para avaliação. Quando medir a textura superficial da peça, geralmente a avaliação é baseada em um comprimento referencial especificado. Se o comprimento de referência não for determinado no desenho de projeto da peça, quem medir a textura superficial deve determinar o comprimento de referência. Como fazer a medição do comprimento? Na tela você está vendo uma imagem. LT representa o comprimento total, que é a avaliação inicial e o comprimento da parada. LN é o comprimento da avaliação. Geralmente 5 comprimentos de referência são considerados padrão, e LR é o comprimento de referência. Parâmetros baseados no perfil R. Os parâmetros mais comuns no perfil R são a avaliação da média aritmética de desvio no perfil avaliado. Como vemos na imagem, é uma média do pico mais alto para o pico mais baixo. RA, rugosidade média do perfil. É um valor médio de todos os desvios de uma linha reta dentro do comprimento de avaliação, independentemente da direção vertical. Isso significa que é impossível usar um valor RA para determinar se os desvios são picos ou vales. RA, ou rugosidade média do perfil, não é significativamente afetado por desvios individuais, ou seja, há um risco de faltar um pico grande ou um arranhão. O valor da rugosidade média do perfil mais comum para superfícies metálicas está entre 0,02 microns e 3,5 microns. Quanto mais baixo o valor, mais fina a superfície. A textura superficial parece muito diferente, mas ainda mostra o mesmo valor RA. A imagem que nós estamos vendo na tela mostra várias superfícies diferentes, que parecem na verdade ser muito diferentes, mas ainda mostra o mesmo valor de rugosidade média do perfil. RZ, altura máxima do perfil, média. A altura máxima do perfil é o valor médio das alturas individuais do perfil. A altura máxima do perfil obtida entre a maior altura de pico e o maior vale dentro do comprimento de avaliação. Geralmente há 5 comprimentos de referência, mas o número pode variar com o equipamento de medição moderno. O valor de altura máxima do perfil no comprimento de referência que mostra o maior desvio é chamado de altura máxima do perfil máxima ou altura máxima. Como podemos ver na imagem, RT representa o pico mais alto e o vale mais profundo. RT, altura total do perfil. A altura total do perfil é a soma de altura do pico mais alto do perfil e a maior profundidade do vale do perfil dentro no comprimento de avaliação, que normalmente abrange os 5 comprimentos de referência. Um valor de altura total do perfil simples, que é combinado com a altura máxima do perfil e a rugosidade média do perfil, é uma das demandas mais difíceis no perfil de rugosidade. Ele é bem pouco usual, por isso não é muito utilizado. Altura máxima de pico, RP. A altura máxima do pico do perfil é o valor médio das maiores alturas individuais do pico do perfil, obtida dentro do comprimento de referência. O parâmetro de rugosidade da superfície, junto com a altura máxima do perfil, pode fornecer informações sobre as características da superfície, como mostra a imagem. C é o nível de referência, que são as alturas dos maiores picos. Relação do material. O método mais adequado para obter uma medição da capacidade de desgaste de um item é avaliar a relação do material da superfície. A relação do material é dado em porcentagem. Avaliar a relação do material é um método simples usado para indicar o nível de um defeito superficial, como mostra o cálculo que está aparecendo na sua tela. E você trabalha muito com rugosidade na sua empresa? Se sim, conta aqui pra gente nos comentários como é a sua experiência. Vamos falar sobre desgaste das arestas de corte. Para compreender as vantagens e as limitações de cada material, é importante saber um pouco sobre os diferentes mecanismos de desgastes aos quais as ferramentas de corte estão sujeitas. Primeiro que vamos falar é o desgaste de flanco, que é um tipo de desgaste abrasivo. É o tipo mais comum de desgaste da ferramenta de corte e preferível, porque oferece
vida útil da ferramenta previsível e estável. O desgaste de flanco ocorre devido à abrasão causada por elementos duros no material da peça. Esse é o desgaste normal, aquele que faz você tirar a pastilha da máquina sem nenhum problema, sem nenhuma anormalidade no seu processo. Próximo problema é craterização, que é um desgaste químico. A craterização da ferramenta de corte é localizada na face de ataque da pastilha e ocorre devido a uma reação química entre o material da peça e a ferramenta de corte e pode ser ampliada pela velocidade de corte. A craterização excessiva enfraquece a aresta de corte e pode causar a quebra. Próximo problema é a aresta postiça, que é um problema de adesão. Esse tipo de desgaste de ferramenta é causado pela soldagem dos cavacos por pressão na pastilha. Ele é mais comum em usinagem de materiais pastosos, como aços com baixo teor de carbono, aços inoxidáveis e alumínio. Velocidades de corte mais baixas aumentam a formação de arestas postiças. Desgaste tipo entalhe é outro problema de adesão. O desgaste da pastilha é caracterizado pelo excesso de danos localizado na face de ataque e no flanco da pastilha na profundidade da linha de corte. É causado pela adesão, ou seja, soldagem dos cavacos por pressão, e uma deformação na superfície endurecida. Um tipo comum de desgaste ao usinar aços inoxidáveis e HRSA. Deformação plástica é um tipo de problema térmico. A deformação plástica acontece quando o material da ferramenta de corte é macio e a temperatura de corte for muito alta para uma determinada classe. Em geral, classes mais duras e coberturas mais espessas melhoram a resistência ao desgaste por deformação plástica. Problemas de trincas térmicas, que é causado justamente por trincas térmicas. Quando a temperatura da aresta de corte muda rapidamente de quente para frio, podem surgir diversas trincas perpendiculares a arestas de corte. As trincas térmicas estão relacionadas aos cortes interrompidos, comuns em operações de fresamento, e são agravadas pelo uso de refrigeração. Problema de lascamento ou quebra da aresta é um problema mecânico. O lascamento ou a quebra é o resultado de uma sobrecarga por tensões de tração mecânicas. Essas tensões podem ser resultado de diversas razões, como martelamento de cavacos, profundidade de corte ou avanço muito altos, inclusões de areia no material da peça, aresta postiça, vibração ou desgaste excessivo na pastilha. Nós temos um vídeo onde falamos especificamente sobre os tipos de problema e desgaste nas pastilhas de torneamento. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhada depois. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.